Amigas e amigos, hoje, 31 de agosto de 2017, completa-se um ano da consumação do golpe e pode-se dizer que praticamente tudo do que foi previsto para o Brasil nas mãos dos golpistas, dessa direita, desta elite, também se consumou. Certa vez, em tom de pilhéria, esse humorista aí da mídia conhecido, José Simão, disse que houve, na verdade, uma reintegração de posse. Porque é isso, essa direitona aí passou mais de 13 anos sem ter o controle da condução política do país. Eles nunca engoliram esse ciclo democrático e progressista. Essa troca de guardas, como disse uma ocasião o escritor e jornalista Luiz Fernando Veríssimo, que ele disse que saíram os Braganças, entraram os Silvas, do Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, entrou o povo. Tanto é que assim que o Lula pisou no Palácio do Planalto, eles começaram a conspirar. Criaram a farsa do mensalão, não tiveram forças para dar o golpe, para derrubar o governo, foram acumulando forças, criaram a farsa da Operação Lava Jato e chegaram ao impeachment fraudulento e criminoso da presidenta Dilma Rousseff. Esta turma que está aí, essa turma de golpista, é legatária do ideal da oligarquia brasileira, da elite brasileira, que nunca aceitou o desenvolvimento, o progresso social, a inclusão do povo. Esses saltos civilizatórios que eu venho falando aqui, abolição, independência, república, Revolução de 30, as constituições de 88 e de 46, esta construção social que permitiu o povo adentrar a dinâmica social, econômica e política do país, essas portas que se abriram com a luta do povo, com o avanço da democracia, do desenvolvimento, a construção do patrimônio nacional, do desenvolvimento da nossa economia a partir da Revolução de 30, que permitiu ao Brasil ser uma das principais economias mundiais. O golpe rompe com tudo isso. Assaltaram a soberania popular, a soberania do voto, rasgaram o programa de governo eleito para resgatar esse velho programa. Esse programa dos golpes, a história do Brasil está coalhada de golpes e tentativas de golpe exatamente para impedir o progresso, o avanço. 13 anos nas mãos do Silva. Onde isso ia parar? E se o povo toma consciência de si mesmo e resolva lutar efetivamente pela sua emancipação social, econômica e política? O golpe tem todo esse sentido, né? O programa do golpe traduz a ideologia da direita para meter a mão no dinheiro público, no patrimônio público, meter a mão nos recursos dos trabalhadores com a reforma trabalhista, meter a mão nos recursos dos aposentados com a reforma da Previdência Social, meter a mão no orçamento público com a PEC 55, meter a mão no patrimônio público com a privataria que está aí de volta. É isso, meter a mão em tudo isso, estão metendo a mão em tudo isso, e é aí que se abrem as bocas para abocanhar tudo isso e formam-se as facções, as guerras e facções. Tanto é que elas se unificam numa questão fundamental, que é a reforma da Previdência. Que sem a reforma da Previdência, a PEC 55 fica praticamente anulada. Tem aí, porque o Temer vem tratando isso meio assim com desdém. Ele se apega nessa questão da economia, diz que está voltando nos trilhos, que é o mantra dele, e aí vai deixando a reforma da Previdência meio de lado. O Estadão dá um puxão de orelha nele hoje. Tem 2 editoriais que tratam disso. Tem uma aqui que fala o seguinte, que o próximo governo deverá encontrar uma dívida em torno de 80% do PIB, dívida pública, dívida interna, e em crescimento, uma das maiores do mundo e provavelmente muito maior que a dos demais países emergentes. Avançar na pauta de reformas poderá evitar esta herança maldita. Aqui não toca na essência do problema. Por que essa dívida cresce? O Estado não investiu mais em educação, saúde, em segurança pública, em infraestrutura. De onde vem essa dívida? Claro que é da farra financeira, desse setor aí, quase metade do orçamento que cai nas mãos da turma da bufunfa, dinheiro público que eles metem a mão. A PEC 55 tem esse objetivo e a reforma da Previdência precisa disso. Eles precisam fazer a reforma da Previdência exatamente por isso. O outro editorial do Estadão responde essa questão, que diz aqui que a responsabilidade do Congresso com a reforma da Previdência é também a consciência de que não basta aprovar algumas alterações superficiais ou medidas de curto alcance. Ou seja, o Temer tem sinalizado, vai fazer umas reformas, umas emendas, não sei o quê, e o Estadão está dizendo, não, tem que acabar com a Previdência Social. Esse peso que tem no orçamento lá, que é o pagamento de aposentadorias, tem que sair de lá. Está dito aqui, nas entrelinhas desse editorial. Isso tem que passar para o lado da turma da bufunfa. O tal dos 80% do PIB da dívida pública tem que reduzir isso. Como? Acabando com a Previdência, não com a farra financeira. E por aqui a gente entende a lógica do golpe, o sentido da ideologia do golpe.
né? Isso está também expresso aí porque o Brasil tem um papel fundamental, uma economia importantíssima na geopolítica, na geoeconomia, né? Já tem lá a Rússia, já tem a China, né? Eles iriam deixar um país, um gigante como esse aqui, numa região estratégica como essa, seguindo por um caminho de independência e de soberania, com essas imensas reservas de recursos naturais que tem aqui, petróleo sobretudo? Então, e tudo isso está inserido na lógica do golpe, atende aos interesses desse projeto neoliberal, desta nuvem de capitais que circulam pelo mundo, né, destruindo democracias, dando golpes de Estado, afrontando a democracia, parasitando os povos. Aqui no Brasil, isso é explícito aí com o processo do golpe. Tanto é que os jornalões aí, a mídia internacional tem dado destaque para esse aniversário de hoje, que eles estão chamando aí de pós-impeachment. Eu peguei 2 casos aqui muito emblemáticos. Um é o do Público, jornal português, né, que faz uma matéria grande, e tem um subitem que diz aqui que economia melhora, desemprego sobe. Isso aqui é a tradução da ideologia do golpe. A economia melhora para quem? Para eles que estão metendo a mão no dinheiro público. Agora o miserável que perdeu o emprego, melhorou em quê? Se ele perdeu a única fonte de renda que ele tem, a única condição que ele tem para sobreviver, ele perdeu o emprego, perdeu a renda. O que melhorou para ele? Olha o sentido de classe do golpe. O outro aqui é uma entrevista no jornal espanhol El País, de uma economista chamada Mônica de Boy, que diz aqui que ela é pesquisadora do Instituto Peterson de Economia Internacional e professora da Universidade Johns Hopkins, em Washington. Diz que ela é ex-diretora da Casa das Garças, tradicional reduto do pensamento econômico liberal no Brasil, que não é liberal mais, né? É neoliberalismo com traços de fascismo. Eu fiz uma entrevista com o Carlos Lessa em 2006, eu vou ver se eu resgato e deixo aqui. Eu era do conselho editorial da revista Debate Sindical, e na nossa conversa surgiu essa história de Casa das Garças, exatamente falando disso, né? Do neoliberalismo, do submundo, do dinheiro, né? Da privataria e etc, etc. Que isso aqui é coisa dos tucanos, essa Casa das Garças. Aí ele disse para mim o seguinte, que a garça vai em lugar tão nauseabundo que nem o urubu vai, né? E ele disse, esse nome Casa das Garças cai como uma luva para esse pensamento. Mas enfim, a questão é que ela segue dizendo aqui que o governo Michel Temer acabou. Ela disse que acabou quando aprovou a PEC 55. Porque o que eu entendi aqui da entrevista dela é que ela acha que a PEC da reforma da Previdência teria que entrar junto com a PEC 55. O Temer perdeu o bonde, acabou, não tem mais, não vai fazer reforma nenhuma. Aí ela começa a dar pau. Aí chegou a denúncia. Porque a gente, analisando as coisas, a gente vê que como elas se encaixam. A lógica da facção do Grupo Globo. Não vai aprovar a reforma da Previdência, vamos detonar o Temer, vamos criar aí a classe política, o inferno, vamos jogar ele lá no inferno, tá, e criar a classe antipolítica, que é por aí que eles vão tentar achar a sua saída. E a Mônica aqui, essa Mônica de Boa aqui, ela deixa isso claro, né, dizendo que depois que surgiu a delação do Grupo JBS, aí acabou de vez. Essa delação fabricada pelo Grupo Globo, né, pelas mãos do Rodrigo Janot. E ela vai falando aqui, fala inclusive das privatizações, pau nas privatizações, não contra, dizendo que o Temer não tem condições de fazer privatização. Que ela diz aqui que querem vender ativos para pagar o déficit primário. Que é isso, né? Pagar, se não fizer a reforma da Previdência, vai pagar aposentados, vai pagar saúde, vai pagar funcionalismo público, etc. Isso que é o tal do déficit primário. Estão vendendo o almoço para pagar a janta. Que é preciso fazer uma privataria de verdade, como fez o Fernando Henrique. Esse é o sentido, a lógica do que ela está dizendo aqui. Que, na verdade, o Temer está criando espuma, diz ela aqui, né? Estão criando espuma desde o ano passado, com todas as reformas, e viram que criar espuma é bom, porque mudou expectativas. Então continuam com a mesma tática. Diz que vai vender ativos do Estado por qualquer preço. Né? Quem vai comprar, diz ela aqui, né? Mas esses ativos têm valor, vão vender a preço de banana? Estão vendendo a preço justo? Aí diz, o momento no Brasil não condiz com nenhum cálculo razoável de preço justo. Nas condições atuais, ninguém vai pagar o preço justo porque ninguém sabe o que acontece depois de 2018. Ela está dizendo o seguinte, que a privataria do Temer não funciona. É necessário esperar 2018, quando eles vão tirar lá da manga da antipolítica alguém, aí sim faz uma privataria de verdade. É isso, né? Quando ela fala de espuma, é muito adequado esse termo. Isso aqui também é espuma, para enganar incautos.
que é a lógica deles, né? E se a gente pegar, por exemplo, toda essa pantomima aí de Operação Lava Jato, de combate à corrupção, a gente vê o que é produzir espuma. E os casos vão se acumulando, né? Eu necessariamente tenho que falar aqui dessa matéria que está aí na Folha, né, que o Sérgio Moro está falando aí das indenizações, né, que o Ministério Público pede uma fortuna, ele vai lá e baixa, porque ele trata as coisas, tudo isso é para criar uma fachada de que ele é uma pessoa séria, que não tem teatro lá na Operação Lava Jato, etc. Porque as indenizações que eles cobram, né? O sujeito tem que pagar uma indenização, se ele faz delação premiada ou ele é condenado, além de condenado ele tem que pagar a indenização. Né? O caso do Lula é muito emblemático. Eles cobram aí uma fortuna do Lula. O Lula vai tirar dinheiro de onde? Diz que ele roubou, mas cadê o dinheiro que ele roubou, criatura? Aí mete lá uma fortuna para ele pagar de dívida. Isso é tudo espuma. Espuma. Tem outra espuma também, que é a coluna do Zuenir Ventura, escritor aí renomado no Grupo Globo, que ele fala dos palavrões que surgiram aí nos grampos, né? Então, o Jucal, o Aécio e não sei mais quem falando palavrão. Agora, e os palavrões da Operação Lava Jato, que nem são grampeados? Esses aqui foram grampeados, sem saberem que estavam falando. Agora, esse Carlos Fernando dos Santos Lima, por exemplo, mandando o advogado Cacá e tomar vergonha. Esse é o palavreado chulo, sem contar as manipulações, os atos dissimulados, como esse filme indecente aí da Operação Lava Jato. Tem os fatos concretos, tem outros mais se a gente for pesquisar, mas eu quero só fazer aqui esse contraponto, né? Ele diz aqui, o Zuenir, terminando a coluna dele, todos esses casos são uma ilustração da teoria de que a linguagem é a primeira a se degradar quando uma sociedade se corrompe. Isso é absolutamente verdade, se encaixa perfeitamente bem para os golpistas, sobretudo para a Operação Lava Jato. É isso, né? É antipolítica. Tudo isso tem que pôr aí no cômputo da antipolítica, da lógica dessa facção do golpe. Né? Quem assistiu o filme, tem uma crítica aqui do filme que eu publiquei agora recentemente, né, que ele fala das manipulações que o filme faz, né, sobretudo quando chega no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que eles dizem que chega lá e tal, o Lula é o vilão e eles são os bonzinhos, a turma da Polícia Federal. E o Lula disse, numa ocasião, que eles chegaram dando pontapés nas portas, gritando, roubaram celulares da Dona Marisa, dos netos deles, do Lula e da Dona Marisa, e a divulgação criminosa dos telefonemas pelo Sérgio Moro. O crítico aqui, esqueci o nome dele, ele fala exatamente isso. A mentira que o filme tenta propagar. Ele diz que é um filme partidário. Claro que é partidário. A Operação Lava Jato é partidária, é o partido único do golpe, é o partido da sujeira, da lama, da corrupção. Agora, nós precisamos criar o nosso partido, né? Essa aqui é a questão, esse é o desafio. É criar um ambiente político, não um partido no sentido político eleitoral, é criar uma frente ampla, porque munição não nos falta para desmascarar essa gente toda, falta os meios para dispará-la. É isso. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.